Olá, alunos! Vamos corrigir aí a semana 3 de práticas experimentais, que foi feito aí um experimento misturando-se água e óleo e trabalhando aí a polaridade das moléculas, né, compostos polares, apolares, já ressaltando aí essa propriedade aí da polaridade que está relacionado à solubilidade dos compostos orgânicos, né? A gente viu que compostos polares dissolvem compostos polares e compostos apolares são dissolvidos em compostos apolares, aquela regrinha da química que semelhante dissolve semelhante. E aí a gente já falou um pouquinho sobre química orgânica e foi o experimento da semana 3. E tinham aí 5 perguntinhas contando com o relatório, que era a última questão, para vocês estarem respondendo. E o número 1 vinha perguntando de um conceito que a gente já viu no último experimento lá do PET 1, que falava lá sobre micelas, né, a formação de micelas no experimento do orégano. O número 1 da semana 3, ele pedia para explicar, né, perguntava aí o que é micelas. Para quem assistiu a videoaula e viu o material lá da última semana do PET 1, do experimento lá da interação do detergente com a água, né, e que afastava o orégano, ela já falava um pouquinho sobre as micelas, né? Mas o que são as micelas? Que estava perguntando no número 1. As micelas são microestruturas globulares, né, que são formadas quando a gente dissolve o sabão na água. O sabão em contato com a água, né, ele vai formar micelas. É uma estrutura que tem uma parte apolar voltada para dentro e uma parte polar voltada para o exterior. A parte interna das micelas interage com os lipídios, né, com a gordura, que é a parte apolar, e a parte externa interage com a água, né, que é a parte hidrofílica. Por isso que a gente fala que ela tem a cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. De maneira mais simples, as micelas são estruturas químicas, né? A gente não consegue vê-las, mas são estruturas químicas que são formadas aí quando o sabão entra em contato com a água. São essas estruturas microglobulares, né, que tem uma parte polar e uma parte apolar, que vai promover a degradação da gordura aí e a limpeza. Isso são as micelas. O material dessa semana também falava sobre elas, mas com pouca coisa. Não era igual como lá no experimento do orégano, que explicava direitinho. Aqui falava só assim que os sabões e detergentes formam estruturas mistas, que na química chamamos de micelas. Elas são formadas por uma parte polar e outra polar, né? Por isso ela interage tanto com água quanto com o óleo. Por isso, quando a gente fez o experimento, que a gente sempre soube que água e óleo não se misturam, né? Mas ao adicionar o detergente, as duas fases desaparecem e formam uma única fase, porque aí entra as propriedades químicas do sabão, que vai dissolvido na água, vai formar as micelas, e aí dissolve a gordura e forma uma única fase entre água e óleo. O número 2 pedia para vocês responderem do que as moléculas de lipídios são formadas. De acordo com o texto que está no PET e com o material que eu sempre disponibilizo para vocês, a gente vai ver aí que os lipídios, as gorduras, eles são formados por cadeias hidrocarbônicas, que por sinal já faz referência ao primeiro grupo de compostos orgânicos que vocês estudam. Quando a gente fala que as gorduras são formadas por cadeias hidrocarbônicas, né, é porque são formadas por hidrocarbonetos, né, que são formados aí, quando a gente diz cadeias hidrocarbônicas, que são longas cadeias de carbono e hidrogênio, né, as moléculas de gordura são macromoléculas aí, são lipídios formados por, na maioria das vezes, carbono e hidrogênio, por isso são hidrocarbônicas. O número 3 pedia para diferenciar aí, os compostos quanto à polaridade. Qual que é a diferença entre compostos polares e compostos apolares? A gente já sabe a regra da química, né? Que semelhante dissolve semelhante,
Mas para a gente entender a polaridade das moléculas, a gente tem que entender um pouquinho sobre a eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Então, vamos lembrar lá que as ligações que o carbono faz é ligação covalente, né, aquela que ocorre o compartilhamento de elétrons. E a eletronegatividade é a capacidade do elemento tem de atrair para si, né, o par eletrônico que ele está compartilhando com outro elemento. Quando a gente fala em compostos polares, são compostos, né, que apresentam elementos mais eletronegativos, ou seja, quando a gente fala de elementos mais eletronegativos, são compostos que apresentam aí, compostos que apresentam elementos que têm maior acúmulo de carga. Por exemplo, elementos esses que são que estão aí presentes na maioria dos compostos orgânicos que a gente tem, que os tornam polares, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, o nitrogênio, são elementos que conferem maior eletronegatividade em uma molécula, em um composto, né? Eles tendem a essa eletronegatividade maior, esse acúmulo de carga, e isso faz com que a molécula se torne polar, né? Seja polar. Além do oxigênio e do nitrogênio, tem outros também, como até mesmo o enxofre, o cloro, o flúor, né, o ferro, são elementos mais eletronegativos que o carbono, né? Por isso a presença dele nas moléculas orgânicas promove aí um aparecimento de uma região com maior acúmulo de carga, e isso torna a molécula polar, né? Se a molécula possuir, isso significa que se a molécula possuir, mesmo que seja apenas um átomo diferente, né, de carbono e hidrogênio, ela vai ser uma molécula polar. Por quê? Quando a gente fala de compostos apolares, são compostos que apresentam elementos menos eletronegativos, com menor acúmulo de carga elétrica, que no caso pode ser aí o carbono e o hidrogênio, né, que constitui aí os lipídios, as cadeias hidrocarbônicas e a maioria aí dos hidrocarbonetos. O carbono e o hidrogênio são menos eletronegativos. Então, eles fazem com que as moléculas sejam apolares, porque não tem essa tamanha eletronegatividade que tem em outros compostos polares, como a acetona, as aminas, o álcool, né, os alcoóis, que apresentam elementos aí como oxigênio, né, que são mais eletronegativos, né? Então, quanto maior a quantidade de elementos, quanto mais tiver elemento eletronegativo, isso torna a molécula polar. É isso que confere a polaridade a ela. E aqueles elementos que são menos eletronegativos, como o carbono e o hidrogênio, formam compostos ou moléculas apolares, né? Aí que está a diferença. O número 3 também é um assunto interessante, que eu gostei de introduzir para vocês. Desde lá do experimento do orégano, a gente começou a falar sobre isso, que é a química do sabão. E aí perguntava como que o sabão atua na limpeza. A gente sabe que, então, a gente viu, de acordo com a matéria da semana, que as gorduras e os lipídios são apolares, né? Quando a gente fala que eles são apolares, como a gente acabou de ver, formado por carbono e hidrogênio, quer dizer que eles não se dissolvem em água, e por isso a gente também chama eles de hidrofóbicos, né? Que não se dissolvem em água. E aí, como eles são apolares e não se dissolvem em água, é necessário, para remover eles, a presença de um composto que tenha um caráter híbrido, né? Que na química a gente também fala que é anifílico. O que é isso? Para dissolver as gorduras e os lipídios, vai estar precisando aí de um agente, né? De uma estrutura, que no caso vão ser as micelas, que interaja tanto com a água quanto com o óleo, para conseguir dissolver a gordura. Tem que interagir tanto com a água quanto a gordura. Por isso precisa aí de um composto que tenha um caráter híbrido. E aí, como que vai funcionar isso? Vai ter que ser uma estrutura aí que vai formar micela,
que tem uma parte polar e uma parte apolar, para retirar a sujeira indesejada. Tanto, meninas, que até o nome daquele produto cosmético que a gente usa no rosto, tudo mais, para limpeza dos poros, que se chama água micelar. O nome micelar vem desse nome dessa estrutura, que são as micelas, né? Que se formam aí quando os sabões, os detergentes, esses compostos químicos atuam, né, com a água, interagem com a água e com a gordura, né? Quando a gente dissolve o sabão na água, o produto químico na água, ele vai formar essa estrutura micelar, por isso que chama água micelar. E aí, a primeira coisa que vocês podem ressaltar é isso, como que o sabão atua na limpeza? Ele atua na limpeza, promovendo a formação de micelas, né? E aí, existe uma tendência, quando forma as micelas, existe uma tendência das partes apolares se unirem, né? Que é aí a gordura, que é a sujeira, presente aí na água, por exemplo, né? E aí, além da sujeira que eu quero remover, que está presente na água, por exemplo, vai interagir aí com a parte apolar, né, que é a cauda das micelas. Então, existe essa tendência de unir as partes apolares. E isso aí vai fazer com que ocorra uma captura da gordura. Essa afinidade química das partes apolares, da sujeira da água e da cauda das micelas, que é apolar, vai formar uma afinidade química muito grande que vai capturar a gordura no interior. E aí, a micela captura a gordura, então, em seu interior, e aí o lipídio passa, então, para o interior de uma estrutura que no fundo dela é solúvel em água. Então, a afinidade química das partes apolares prende a gordura, consegue fazer essa captura, e aí ela envolve a gordura de uma forma que no interior tem aí a parte polar que vai dissolver em água, e o lipídio passa então para o interior de uma estrutura que é solúvel em água, e aí a água retira com maior facilidade, quebrando ali os pedaços de gordura que ficaram presos, né, pela afinidade da parte apolar, que ficaram presos, eles vão ser degradados, quebrados aí no interior das micelas, né, e aí vai ser dissolvido em água, graças a essa estrutura híbrida. O número 4 vai pedir para vocês fazerem um relatório. O experimento era muito simples, era só dissolver água, misturar água e óleo, e aí colocar o detergente para que possa dissolver a água e o óleo ali juntos, e fazer ali com que se forme uma única fase, não duas, né? Esse é o experimento da semana 3, as atividades eram essas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Essa parte de estudar a química do sabão, bem como as polaridades dos compostos, né? Se é polar, se é apolar, como que forma, igual essas estruturas de micela, é uma parte da química muito interessante. Quando a gente vê isso, também uma coisa que eu posso passar para vocês é sobre esses compostos químicos que são sabões, os detergentes que atuam na limpeza, formando as micelas, eles são tensoativos, o que também foi comentado lá no experimento do orégano, né? Eles são chamados tensoativos porque eles reduzem a tensão superficial da água. É outro tema interessante que a gente pode falar até de impacto ambiental também, futuramente fazer algum experimento sobre isso. Mas no mais, não deixe de fazer as atividades, fiquem atentos aos prazos, às semanas. A gente tem aí a semana 4 que também falava sobre solubilidade, só que é sobre a solubilidade de polímeros, né? No caso aí do isopor, que é o plástico expandido, que esse aí era um experimento que precisava de outros reagentes, né? Mas quem não tivesse, não tem problema não. O importante é que assistam também as videoaulas e façam as atividades, fiquem atentos. Esse número, o experimento 4 é o único que não ia assim precisar fazer se não tivesse o material, porque ele precisava de água rasa e assim
é um reagente, né? É um composto que é mais difícil de achar e pra gente ficar mexendo, você não pode ficar mexendo muito, tem que ter mais cuidado. Então, se não tivesse, não precisava fazer, ok?